E os piores erros que você pode cometer nesse pós-edital do concurso da Polícia Penal do Ceará, erros que muitos concurseiros cometem e acabam sendo reprovados aí nos concursos. E como você pode evitar esses erros? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Dicas de Aprendizado. Eu sou Josias Torres, passando aqui mais uma vez para te ajudar nesse pós-edital do concurso da Polícia Penal do Ceará. Você que está aí estudando, buscando uma dessas vagas. Então, hoje vou te apresentar quais são os principais erros que muitos concurseiros cometem e que acabam sendo reprovados. Então, muita atenção nesse vídeo. E o primeiro erro de boa parte dos concurseiros é reler passivamente, ficar relendo o material passivamente. Estudos científicos comprovam que a releitura é perda de tempo. Isso mesmo. Então, você que já estudou algum assunto, que já passou pela teoria, o mais indicado é que você responda questões e revise ativamente. E só quando sentir necessidade, aí sim você pode voltar no material. A releitura é pouco eficaz e você deve evitar ficar relendo o material. E até por isso que eu recomendo que você revise com os flashcards do Encke. É um método de revisão muito eficiente, que está de acordo com evidências científicas, em que você pode omitir palavras importantes e dessa forma você tem que fazer um esforço para tentar recordar das principais informações. E é esse esforço que faz com que você aprenda muito mais. E o segundo erro, muito comum, é ficar grifando em excesso, destacando aí no material, usando o famoso marca-texto. Esse é mais um dos erros que pode custar a sua vaga. Fazer isso em excesso, achar que ficar grifando, que ficar destacando aí o seu material vai fazer você memorizar. E isso é pouco eficaz. Realmente vai ajudar muito pouco aí nos seus estudos. Então, nada de ficar grifando aí em excesso. Eu sei que destacar algumas partes importantes é até bom, mas nada de ficar fazendo em excesso, pois isso não vai fazer muita diferença aí na memorização, no aprendizado desses conteúdos. E mais um erro é quando você vai responder alguma questão e acaba já conferindo a resposta antes de você tentar chegar à resposta dessa questão. Então, muito cuidado. Quando for responder uma questão, tente encontrar a resposta, tente encontrar a solução e só depois você vai conferir aí o gabarito da questão. E outro erro que muitos concurseiros cometem é ficar respondendo a mesma questão que já acertou muitas vezes ou questões muito parecidas. Por isso que é importante que você alterne os métodos de estudos, revise, responda questões. Não fique fazendo só a mesma coisa, respondendo questões muito parecidas, passando pelas mesmas questões 4, 5 vezes. É a mesma coisa de você for jogar uma partida de futebol e ficar treinando só uma jogada. Isso é pouco eficiente. Por isso que é fundamental que você responda questões diferentes, que você revise ativamente, tentando recordar das informações, tentando buscar na sua mente as principais ideias que você estudou, as principais informações do conteúdo que você já estudou. E você que quer ser um estudante acima da média, que quer ser um estudante de destaque, aprender e ser aprovado nos principais concursos do país, quando você for começar os seus estudos, você precisa dar uma passada geral por todo o conteúdo para você ter uma noção do que você vai estudar. Não é simplesmente sentar e já começar estudando. É interessante que você tenha ideia do que estudar, de quais são os assuntos, os tópicos de cada assunto. E esse é um erro que muitos concurseiros cometem. Sentar e já ir estudando sem nem saber quais são os tópicos, quais são os assuntos que vai estudar. É a mesma coisa de você entrar numa piscina, chegar e já ir entrando, sem analisar o seu tamanho, qual que é a profundidade. Então, meu amigo, minha amiga,
vai começar os estudos, dê uma passada por todos os assuntos. Examine rapidamente o capítulo, cada sessão. Isso em 2 minutos você já consegue fazer. E você que está gostando dessas dicas, deixe o seu gostei, inscreva-se aqui no canal Dicas de Aprendizado, muito conteúdo, notícias de concurso. E o meu objetivo é te ajudar a conquistar uma vaga no concurso dos seus sonhos. E mais um erro é ficar se distraindo o tempo todo, é começar os estudos, ficar pensando em outros assuntos, de vez em quando dando uma olhadinha nas redes sociais. Esse é um erro gravíssimo. Cada pequena distração prejudica muito o seu aprendizado, você acaba perdendo totalmente o raciocínio e isso prejudica muito aí o seu aprendizado. É um erro que muitos concurseiros cometem. Então, qual que é a minha dica? Tente usar aí o método Pomodoro, que é uma técnica em que você define a quantidade de tempo que vai estudar, pode ser 25, 30, 50 ou 60 minutos, e você tenta estudar essa sessão aí sem interrupção, sem parar, sem ficar mexendo aí nas redes sociais. Então, defina a quantidade de tempo em cada sessão de estudos e quando começar, tente cumprir esse tempo aí que você determinou sem interrupção. E o último erro que os concurseiros acabam cometendo é não dormir o suficiente. O sono é importantíssimo para o seu aprendizado e se você quer passar em concurso, tem que ter aí uma boa noite de sono, de 6 a 8 horas por noite. Se você não dormiu uma boa noite de sono, nada mais do que você fez, você pode ter estudado muito, mas isso não vai importar, não vai fazer a diferença. Você precisa, além de estudar, de se dedicar, de responder questões, de fazer simulados, você precisa de uma boa noite de sono para consolidar essas informações, para memorizar e desse modo aprender o que você vem estudando. Quando você dorme, quando você tem uma boa noite de sono, o seu cérebro reúne essas informações que você estudou durante o seu dia e essas informações, esses conteúdos ficam muito mais sólidos. E a fadiga, o cansaço acabam também prejudicando aí as conexões neurais e atrapalhando o seu aprendizado. Então, tente ter uma boa noite de sono também se você quer passar no concurso da Polícia Penal do Ceará. Então, meu amigo, minha amiga, esses são os principais erros que os concurseiros podem cometer estudando. Então, fica a minha dica, evite esses erros e aumente a chance de ser aprovado nesse tão importante concurso. Desejo uma ótima jornada de estudos para você nesse pós-edital. Tamo junto, vá e vença!